Graças a Deus, estou aqui de volta para nós começar com o ensinamento, onde eu falei hoje que nós estaremos falando sobre o cuidado com a casa de Deus. Um tema maravilhoso. Todos nós devemos cuidar da casa de Deus. É um texto que está registrado no livro de Ageu, e eu quero estar te convidando para você participar conosco dessa live que está no livro de Ageu, início, Ageu capítulo de número 1, a partir do versículo 4, onde hoje nós iremos aprender a importância de termos o cuidado com a casa de Deus. Você que quiser entrar na live, estamos aqui te aguardando. Seja bem-vindo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vou estar lendo aqui. E assim você que quiser entrar na live, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua derribada? Dou uma pausa aqui, amados. Amados e queridos irmãos, aqui o Senhor Jesus estava advertendo, por intermédio do profeta Ageu, falando a respeito, lá nos antepassados, que alguns dos amados e queridos irmãos estavam preocupados em estar com as suas casas finas, reformadas, bonitas, lindas. Enquanto a casa do Senhor estava padecendo e capengando, precisando de reforma, precisando de edificação, precisando de dinheiro para arcar com as suas dívidas, seja luz, seja água, seja mantimento na casa de Deus. Então o Senhor aqui usou o filho dele, o profeta, para chamar a atenção do povo próprio Senhor, amados. Porque é bem verdade que quando nós nos preocupamos em cuidar da casa do nosso Deus, a gente só tem a ganhar. Muitas das vezes, amados e queridos irmãos, queremos só receber da parte de Deus. Queremos só ganhar da parte de Deus. Principalmente quando vai pregadores em nossas igrejas para pregar. Eis que o Senhor está te dando uma chave de uma casa, de um carro. Eis que o Senhor está te dando isso. Eis que o Senhor está te dando aquilo. Ei, querido e querida. Deus, Ele dá. Ele é dono do ouro e da prata. Mas é na medida em que você abençoa a casa dele. Porque é dano que se recebe. Vamos aqui continuar na palavra do Senhor Jesus, querido e querida. Naquele tempo, o povo estava mais preocupado em estar com as suas casas lindas, maravilhosas, bonitas. Não é diferente hoje. Vimos a casa do Senhor passando um momento difícil, onde chegamos na casa dos amados e queridos irmãos lindas. Muitas das vezes na casa do Senhor não tem um piso para nos curvarmos de joelho. É o chão rústico. Ou às vezes aquele piso antigo. Por quê? Os amados não abrem a mão para a obra de Deus. Então,
O Evangelho de Deus, amado e querido irmão, não tem que ser vergonha. Nós temos que viver a prudência e na decência, não só nos nossos lares, mas na casa de Deus. Tem que estar em perfeito estado, amados e queridos irmãos. Fico triste quando entro em uma casa do Senhor Jesus, onde há dizimista, ofertante, e a casa do Senhor de qualquer jeito. Você é coluna do templo do Senhor, irmão e irmã. Busque ajudar primeiro a casa de Deus, porque você não tem nada a perder. Versículo de número 5 diz assim, ainda do livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5. Agora diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Tem muitas pessoas, amados, que caminham, vai para a casa do Senhor, mas está caminhando errado. Só quer para si, só vê o seu lado e acha que está andando na direção certa, na direção correta. Enquanto está sendo abençoado e abençoada por Deus, quer cada vez mais. Mas quando você não abençoa a casa de Deus e não se preocupa em cuidar dela, a pior das hipóteses que pode acontecer, amados e queridos irmãos, é você perder. Porque o Senhor dá, Ele enriquece e empobrece. Deus, Ele dá e a dá com abundância. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais você abençoa, se é abençoado. Isaac, ele semeou e ele ganhou 100%. Então, querido e querida, ande pelo caminho certo, pelo caminho da retidão. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A Deus o que é de Deus, amados, é dízimo e oferta. A César o que é de César. Com dízimo e com as ofertas é pagado aluguel, água, luz e comprar mantimento para a manutenção da casa do Senhor. Pois diz a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de Malaquias, amados e queridos irmãos, que nós temos que trazer todos os dízimos na casa do tesouro para que venha haver mantimento. Malaquias 3,10, amados e queridos irmãos. Então vamos nos preocupar em estar cuidando da casa de Deus. Quem é que tem o dever de cuidar da casa de Deus, pastor Luciano? Todos os membros têm o dever de cuidar da casa de Deus. Todos os membros. E aqui diz a palavra do Senhor, versículo 6 de Ageu, capítulo 1, diz as Sagradas Escrituras. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebe, mas não se satisfaz. Veste-as, mas não se aquece. Aquele que recebe o salário, recebe-as para colocar numa bolsa funda. Ou seja, querido e querida, se você não está tirando aquilo que é do Senhor, abençoando a casa de Deus, por mais que você coma, por mais que você se alimente, por mais que você beba, por mais que você se vista, não há prosperidade em suas finanças. Porque você está roubando aquilo que é de Deus. Mas, pastor Luciano, Deus precisa de dinheiro? Quando na palavra dele diz que ele é o dono do ouro e da prata, a casa dele precisa de dinheiro, amados. Vou dar um exemplo bem claro. Quando chegaram os fariseus, o chefe do sinédrio, chegaram diante dos discípulos de Jesus, Pedro, e todos que iam entrar no templo, eles cobravam tributo. Tributo era o que? Oferta. E ali chegou Jesus com seu discípulo, e ele falou, por que esse seu Jesus não paga?
e você paga. Então o Senhor mandou o seu discípulo ir pescar um peixe, abriu-se a sua barriga, tirou o dinheiro e pagou o tributo. Então, querido e querida, quer que as suas finanças se multipliquem? Quer que o Senhor prospere em todas as áreas da tua vida? Pare de roubar aquilo que é da casa do Senhor. Pare de querer andar só pelo caminho que você quer peregrinar, agindo, sendo infiel com a casa de Deus. Deus não está nesse negócio. Aí você deve se perguntar: por que o ímpio prospera? Por que eu vejo meu irmão e a minha irmã prosperar e eu pego o dinheiro, recebo bem e eu não vejo nada disso progredir? Eu não vejo a prosperidade. Eu não consigo prosperar que nem ele, que nem ela prospera. Porque você está sendo infiel, querido e querida. Então, seja fiel no pouco, que no muito o Senhor pode te colocar. A partir do momento que você passa a entender que eu e você somos membros do corpo de Cristo, que somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem que continuar, tem que permanecer de pé, mas para ela continuar e permanecer de pé, o templo aberto necessita da minha e da tua ajuda. Porque se eu não me propor a ajudar a casa de Deus e você não se propor, amados, fica difícil. Vamos estar aqui lendo aqui mais um trechinho da palavra do Senhor, que está escrito ainda no livro de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo de número 9, que diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu despestei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está derribado, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Ei, querido e querida, por quê? Olha a resposta: por que não prospera? Muitas das vezes esse irmão e essa irmã, porque ainda não colocou no coração e que deve cuidar da casa de Deus. Quando você se preocupar e pôr no teu coração que temos que ter responsabilidade para edificar a casa de Deus, reformar a casa de Deus, ajudar a casa de Deus, quando você pôr na sua mente, você vai além, você vai progredir, você vai prosperar. Mas temos o versículo aqui onde o povo estava preocupado em cuidar das suas próprias casas. Lá nos antepassados, há muitos anos atrás. Hoje não é diferente, muita gente, preocupada com interesse próprio, eu primeiro. Então, querido e querida, quando você pensar desse jeito, você vai ver o teu irmão da direita prosperar, o teu irmão da esquerda prosperar, a tua irmã prosperar, o ímpio às vezes prosperar. E você não prospera por quê? Se você estiver enquadrado nesta palavra que eu acabei de ler, em estar preocupado somente em edificar a tua casa e deixando a casa de Deus desprezada, sendo destruída, sem pintura, sem reforma, sem piso, sem edificar a casa de Deus, você está caminhando errado.
Endireita os seus caminhos, endireita as suas veredas. Porque quanto mais você pega dinheiro, é como se você estivesse colocando em um saco fundo e esse dinheiro viesse aprofundar cada vez mais e você não vê a cor. Por que será, pastor, que eu não vejo a cor? Porque você está caminhando em um caminho mau, em uma estrada má, onde em primeiro lugar cuidamos da casa de Deus. Por que devemos cuidar, pastor, em primeiro lugar da casa de Deus? Por quê? Deus, ele te dá força. Deus, ele te dá ânimo. Deus, ele te dá sabedoria. Deus, ele te dá conhecimento. Deus, ele diz para você: eu te ajudo com a destra das minhas mãos. Eu te esforço. Vá, peça. E você pedindo, peça coisas grandes. Porque o Senhor tem coisas grandes para os seus. Mas é para aqueles que estão caminhando no centro da vontade dele. Sendo fiel para com as coisas dele. Então pare de se preocupar. Em primeiro lugar, de você estar cuidando da tua casa. Tira isso da sua mente. Ah, mas se eu dar, se eu ofertar, se eu dizimar, vai faltar em casa. Enquanto você pensar desse jeito, que você dá, que se eu ofertar vai faltar, a bênção não vai fluir na tua casa e na tua família. Porque a Bíblia fala, quando tu deres a tua esmola, cuide-se para que a direita não veja, querido e querida. Então tome cuidado, quando você abençoar a casa de Deus, não toque trombeta. Não se glorie, porque a prosperidade vem na minha casa, se eu não me vangloriar. Ah, pastor, mas o pastor não reconhece, a pastora não reconhece o que você fez, o que eu fiz. Aí, às vezes eu tenho que falar, para que ela veja, para que ele veja, fique em paz. Deus contempla tudo e todos. Vamos estar agora lendo aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 2. Com um texto aqui de tema também. Temos que fazer a reforma na casa de Deus. Que reforma é essa, pastor Luciano, que temos que fazer? Que temos que cuidar. A congregação, os irmãos da congregação que estão no Brasil, eu admiro todos eles. Quando se fala em reformar a casa de Deus, se ajunta todo mundo, abre o bolso para fazer a diferença e deixar a casa de Deus bonita e linda. Quando os filhos das trevas se ajuntam para fazer a vontade de Satanás, eles procuram fazer tudo perfeito para agradá-lo a Satanás. Gastar rio de dinheiro no Umbanda, no Quimbanda, no Candomblé, no Magia Negra, nos rituais satânicos. Então, por isso que a Bíblia está escrito que o filho das trevas muitas das vezes é mais prudente que o da luz. O da luz, muitas das vezes, a casa de Deus está precisando, capengando, e ele deixa a casa de Deus lá. Tome cuidado, irmão, tome cuidado, irmão. Por esse caminho que tu tem andado, você pode colher muito, mas vai prosperar pouco. Você pode ganhar rio de dinheiro, mas a tua prosperidade vai ser retida.
Porque você está com a mão assim. Venha a nós, venha a nós, venha a nós, o vosso reino, nada. Só quer que seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus, nada. Primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, querido e querida, 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 2, nos diz as Sagradas Escrituras dessa seguinte maneira: certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro fino, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. E aí, queridos e queridas? Não é triste isso? Passa anos e anos, chegam os homens de Deus, as mulheres de Deus, na casa de Deus, e está do mesmo jeito. Telhado do mesmo jeito, rachado, piso do mesmo jeito, velho, carraquento, parede sem pintar, mofada. E aqui diz: as pessoas morando, os homens morando em casas finas, castelos finos. A arca que significa a casa do Senhor, o templo do Senhor, em uma simples tenda. Ou seja, do jeito que está. Entramos, recebemos oração, recebemos cura, milagres, recebemos transformações, libertações, e a casa de Deus continua do jeito que está. Aí a gente vai falar para o irmão fulano, ciclano: vamos se ajuntar, vamos trocar esse piso, vamos pintar as paredes da casa do Senhor, vamos edificar, colocar teia nova, colocar forro novo, colocar na casa de Deus ventiladores. As pessoas vão lá, coçam a cabeça aí: pastor, você começou agora a querer arrancar da gente? As pessoas começam a coçar a cabeça. Eu acho que o pastor, além de eu dar o dízimo, muitas das vezes as ofertas, quer arrancar nosso cabelo agora? Ei, querido e querida, enquanto você pensar desta maneira, você não vai prosperar muito. Porque é bem verdade que do mesmo jeito em que eu abençoo a casa de Deus, eu sou abençoado, eu sou abençoada. A casa de Deus não deve passar anos e anos, o templo de Deus, em um simples lugar. Lembro e ressalto aqui da minha sobrinha de consideração, que eu a consagrei pela misericórdia do Senhor, pastora Nayara, que se encontra ali no São José, com uma tenda da casa do Senhor Jesus, simples, humilde, porém tem feito a obra de coração. E lutando e relutando para ir para um lugar melhor. E muitas das vezes o inimigo tem ali fechado a mão nos irmãos, nas irmãs. E algumas pessoas mirrando a mão para trás para não ajudar a obra. Ei, querido e querida, abra a tua mão para a obra de Deus. Aonde aceitar a minha ajuda, eu ajudo. E quando eu faço promessa, eu ajudo. Mas quando uma pessoa não quer, paciência. Mas, querido e querida, faça para a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu quero fazer, mas tem algo que me impede.
Ei, querido, ore a Deus. No momento certo, você vai fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus vai sair quebrando todas as ataduras que Satanás colocou na sua frente para que viesse atrapalhar com o teu propósito. E você vai realizar a obra de Deus de maneira em que você pensa e quer realizar. Então, se preocupe a cada dia em cuidar da casa de Deus. Não se preocupe muito só em cuidar da sua e deixar a casa de Deus na simplicidade. Temos que ter lugar aconchegante na casa de Deus? Temos. Temos que a casa de Deus está bonitinha? Temos que estar. Porque a casa de Deus é bonitinha. Quanto mais bonita, quanto mais reformada, quanto mais aconchegante, mais se achega a gente. E depende de quem? De mim e de você para fazer a diferença. Vou estar lendo mais um texto aqui escrito lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 21. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 21, que nos diz as Sagradas Escrituras. Pois todos buscamos os seus propósitos e interesse, e não os de Jesus Cristo. Ei, querido e querida, não devemos vir só para a casa de Deus para buscar só os próprios interesses, que nem a palavra está falando. Quando viemos para a casa de Deus, temos que, em primeiro lugar, antes de buscar os próprios interesses, temos que nos oferecer a Deus. A Bíblia fala que nós temos que prestar um culto vivo, santo, racional, somente a Deus. Se entregar por inteiro, de coração, e quando nos apresentar perante a face do Senhor, não devemos nos apresentar de mãos vazias. Querido e querida, a casa de Deus às vezes não expande, não vai muito além, por causa das mãos mirradas das pessoas, por causa da mão fechada, o coração fechado, que não quer ver a casa de Deus ir além, florescer, fluir. Ah, mas eu quero prosperar. Ah, mas eu quero ter carro bom, casa boa. Eu quero ter tudo do bom e do melhor. Deus é dono do ouro e da prata. Você vai ter. Quando você fazer a tua parte. Quando você abençoar, é dano que se recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, querido e querida, para concluir esse ensinamento da parte do Senhor Jesus, deixa a sua Bíblia aberta também, lá no livro de Malaquias 3:10. Tem um texto antes de ler aqui, ó. Temos que suprir a casa do Senhor. Suprir como, pastor Luciano, a casa do Senhor? Quando eu e você grava em nossa mente o texto de Malaquias 3:10 como mandamento e ordenança do Senhor, que temos que trazer todos os dízimos na casa de Deus, para que venha haver mantimento na casa do Senhor. E depois ainda o Senhor fala: fazei prova de mim. E se eu não abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção, que te venha a maior abastança. Ei, querido e querida, a promessa é de Deus. Então abençoe a casa de Deus. Pare de você ser ladrão, pare de você ser ladrona.
Que a Bíblia fala, vós me roubais no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, querido e querida, abra a tua mão para a casa do Senhor Jesus, que você só tem a ganhar com isso. Depois que você abriu, você vai pegar o seu envelope aqui, ó. Vai colocar debaixo do seu joelho o seu envelope. Vai falar, Senhor, assim como o Senhor abençoaste a minha vida este mês, continua me abençoando, para que eu venha fazer, Senhor, como diz as Sagradas Escrituras, que assim, Senhor, eu fazendo isso, abençoando a tua casa e fazendo prova de ti, eu fazerei, pedindo somente que o Senhor multiplique, para que todo mês eu venha ser fiel para contigo. Então, querido e querida, quando você colabora, tem mantimento na casa de Deus. As pessoas que chegam não passam vergonha, o pastor não passa vergonha, a pastora, os obreiros, vai ter mantimento para arrumar para o irmão, para a irmã, para o visitante, para um vizinho, para os necessitados. A gente não vai estar em débito com a EDP, com a Sabesp, com as finanças da igreja, querido e querida. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, está escrito agora: Deus reconhece o que você faz pela sua obra? Reconhece. Tem recompensa? Tem. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: E disse Jesus, mais bem-aventurada coisa é dado que receber. Então a recompensa vem de Deus, querido. Quando você dá, você é bem-aventurado.